Olá, turma, bom dia. Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos a mais uma oficina da nossa Olimpíada de Língua Portuguesa. E a nossa atividade de hoje será uma produção de texto, né? E o gênero será o gênero crônica. Peço a vocês que prestem bastante atenção às explicações que eu irei dar. Para produzir uma boa crônica, é necessário, antes de mais nada, ser um bom observador da vida cotidiana das cidades, né, do lugar onde nós vivemos. É pela observação da realidade e por uma perspectiva inusitada que o cronista encontra o tema de seus textos. Escrever uma crônica requer planejamento, o que significa que antes de começar a redigir o seu texto, você precisa pensar na forma como pretende tratar cada um dos elementos que compõem a crônica. Qual o tema, em que tempo e em que espaço se situa, quais os personagens. Para tanto, vamos recordar o que um texto precisa para ser uma crônica. Antes, vamos relembrar o que é uma crônica. Crônica é um texto curto que narra uma situação cotidiana de forma criativa e humorada. Caracteriza-se por utilizar linguagem simples, poucos personagens e ter tempo e espaço reduzidos. Entende-se por texto curto um texto que você não demora muito para ler. Embora não possamos definir um tamanho, pode-se dizer que uma crônica pode ser lida de uma vez, sem exigir do leitor paragens durante a leitura. Há vários tipos de crônica: narrativa, dissertativa, humorística, descritiva, reflexiva, e cada uma delas apresenta alguma característica peculiar. Agora nós vamos ver o passo a passo para a escrita da crônica. Antes de qualquer coisa, antes de você começar a escrever, você precisa escolher o tema, o assunto que você colocará no papel. Uma das principais características da crônica é a abordagem de assuntos cotidianos ou muito falados no momento. Relações conjugais, rotina semanal, férias em família e situações constrangedoras são temas sempre atuais. Mas, se você quiser algo do momento, esteja atento às notícias e às situações com as quais as pessoas se identifiquem atualmente. Aqui eu trago para vocês alguns exemplos, né, de de algum assunto que vocês podem tirar, né? Vocês podem olhar as figuras, podem ver que esses assuntos estão sempre ligados ao cotidiano das pessoas, andar de bicicleta, uma viagem, né, ir à praia, brincar com os amigos, pode ser na lagoa, no açude, tomar banho de chuva, pescar, ir ao parque, uma conversa entre amigos. Notem que cada uma dessas situações retrata o cotidiano das pessoas. Vocês têm que ter um olhar atento à vida cotidiana do lugar onde vocês vivem. O segundo passo para a escrita da crônica é: defina o tempo em que a narração se situa. Se o tema escolhido for algo que se mantém atual ao longo dos tempos, você pode escolher falar tanto no presente quanto no passado. Se o tema está em voga, está em desuso, você não precisa necessariamente situá-lo no tempo presente. Esta é uma oportunidade de trazer um toque de humor à sua crônica, abordando algo da atualidade, mas sob uma perspectiva passada. O terceiro passo é: decida o espaço em que a situação se desenrola.
Na crônica, o espaço em que a história se desenrola é limitado. Isso acontece porque a crônica deve ser curta, não havendo capacidade para desenvolver um texto que abranja uma série de locais diferentes. Então, vocês têm que decidir em que espaço vai acontecer. Foi numa praça, foi na calçada da casa de vocês, foi na praia, foi no shopping, foi na escola, onde foi que essa situação que vocês irão narrar aconteceu. O quarto passo é a escolha dos personagens. Tal como o tempo e o espaço na crônica são limitados, os personagens também são, uma vez que o texto da crônica é curto. Não há oportunidade para um grande elenco esboçar as suas ações, ou seja, vocês devem escolher poucos personagens para a crônica de vocês, né? Vocês podem utilizar tanto pessoas como podem também utilizar animais na crônica de vocês. O quinto passo, vocês devem definir o tipo de narrador. O foco narrativo utilizado na crônica é uma escolha importante, porque o narrador é o elemento que dá voz ao texto. Se optar pelo narrador personagem, além de contar a história, o narrador também desempenha o papel de personagem na crônica e, por isso, narra em primeira pessoa, né? A situação narrada irá acontecer com eu, que é a primeira pessoa. Já o narrador observador é o que narra em terceira pessoa, que é ele, né? Ele não irá participar dos fatos da história, ele irá apenas observar e contar sem ser o personagem da história. Outra opção é o narrador onisciente, aquele que conta a história conhecendo tudo o que acontece nela, inclusive os pensamentos de todos os personagens. Ele pode narrar tanto em primeira pessoa como em terceira pessoa. Depois de vocês terem definido o tema, o tempo, o espaço, os personagens e o tipo de narrador, é hora da gente escrever a crônica. Depois de planejar o seu texto, é o momento de redigir a sua crônica. Lembre-se que esse gênero textual requer uma linguagem simples e que pode ter um toque de humor, além do que se caracteriza por ser um texto curto. Aproveite os momentos em que está mais predisposto para escrever e escolha o ambiente mais adequado para ajudar no seu trabalho. No fim, revise a crônica, atentando para eventuais erros de português ou de digitação. Ler em voz alta também ajuda no processo de afinação do texto. Quando fala que a crônica ela é um texto curto, não quer dizer que vocês irão escrever 5 linhas, 7 linhas, né? Vocês deverão ser capazes de escrever todos os elementos no texto de vocês em poucas linhas, que seja capaz de transmitir o que vocês pensaram no começo da crônica. Com certeza que o texto de vocês ficará lindo. Qualquer dúvida, podem me perguntar. Se precisar de ajuda, podem me chamar. E para finalizar, eu trago essa mensagem para vocês. Nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Forte abraço a todos vocês e até a próxima aula.